Bom dia, bem-vindos ao nosso webinar de hoje, no qual falaremos sobre o mercado agro e os produtos, né, e as soluções que a Additiva tem no portfólio para esse segmento. Eu sou a Vanessa, química industrial, componho aí o time técnico da Additiva e fico à disposição através desse e-mail vanessa@additiva.com.br. Bem, hoje, então, a gente vai falar sobre o mercado agro, né, um mercado bastante importante para a gente, para a Additiva, para o Brasil, né, e vamos dar alguns dados, né, sobre esse mercado. A gente vai falar sobre insumos agrícolas. Dentro desse grupo, a gente vai comentar, então, sobre os defensivos e fertilizantes. E vamos também apresentar para vocês as especialidades da Bozeto, da Solenes e da BASF, que estão no portfólio da Additiva, né? Essas empresas são grandes empresas, aí, grandes indústrias, né, renomadas, que fabricam aí produtos de alta qualidade, então, para esse segmento. E no final a gente sempre tem, né, uma sessão aí de perguntas e respostas, então vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas aqui pela plataforma para a gente, tá? E no final a gente responde ou então envia para vocês por e-mail. Bem, então o nosso mercado agro, né? Alguns dados importantes aqui. O volume total de grãos produzidos no mundo é superior a 3 bilhões de toneladas. As três principais commodities, né, que são o milho, o arroz e a soja, são responsáveis por 2/3 de todo o volume de grãos produzido globalmente. Os 4 maiores produtores globais são a China, os Estados Unidos, a Índia e o Brasil. Então, juntos, eles são responsáveis por metade da produção mundial. E o Brasil é o 4º maior produtor mundial de grãos. Ou seja, um mercado extremamente importante, né, para a gente, que é o Brasil é um dos protagonistas, então, mundiais em termos de produção, né? Um mercado que está em constante transformação, buscando melhorias, né, com produtos e também processos que vão aumentar o rendimento das lavouras, reduzir as perdas, né, na aplicação de insumos e na colheita. Tudo isso para atender a demanda, então, de maior produção em função do crescimento populacional e também para superar os desafios climáticos, ambientais, né, e também de segurança. Então, é um mercado muito importante que a gente está sempre vendo muita movimentação e busca por tecnologia e por qualidade, tá? Bom, dessa forma, então, para uma maior produtividade nesse mercado, são usados insumos agrícolas, onde a gente tem, então, os implementos, né, que são o maquinário, e os produtos, que são as formulações de defensivos e de fertilizantes, né? Eles têm, então, os insumos agrícolas, que são os defensivos e fertilizantes, eles têm papel indispensável, né? Porque eles melhoram a qualidade do cultivo e aumentam a produtividade no processo. Esse mercado está sempre em busca disso, né? De minimizar as perdas, né? Para ter maior produtividade. Os defensivos são aqueles químicos que vão controlar o crescimento das pragas e das ervas daninhas, né? Então, que vão prejudicar as lavouras. Então, a gente, né, lança a mão dos defensivos para controlar o crescimento desses organismos que acabam prejudicando a plantação. E os fertilizantes vão ser aqueles que vão nutrir o solo e os vegetais, né? Então, vão ajudar a natureza aí a ter um bom desenvolvimento da planta. A tecnologia de aplicação de agroquímicos, ela é o estudo, né, de todos esses aspectos que vão permitir uma correta colocação do produto
desse produto biologicamente ativo no alvo, na quantidade certa, né, na quantidade necessária, de forma econômica e sem perdas, né, ou com a menor perda possível. Então, um desses aspectos é a formulação do defensivo, né? O defensivo agrícola, então, é o produto utilizado na lavoura para sua proteção através do controle de seres vivos prejudiciais aos cultivos, né? Então, esses ativos, eles vão paralisar o crescimento das pragas, né, das ervas daninhas, ou a sua reprodução. Os tipos de defensivos mais usados são fungicidas, herbicidas, inseticidas, acaricidas, nematicidas e bactericidas. Então, tem aí um universo muito grande de organismos, né, que agem, né, negativamente, prejudicando as lavouras, que precisam ser eliminados com esses materiais, com esses ativos. Então, a formulação dos defensivos é uma questão muito importante, né? Então, o que o defensivo vai ser, né? Ele vai ser composto desses componentes ativos, que estarão numa concentração adequada, então, de substâncias, né? E também substâncias coadjuvantes, porque esse produto final, ele precisa ser solubilizado ou dispersado, né, em determinadas condições de aplicação, para poder, então, cumprir de forma eficaz essa ação sobre os organismos, né, a sua finalidade biológica, mas também ele precisa se manter, esse produto, né, ele precisa se manter estável durante todo o processo, né, de armazenamento do produto, de transporte, de aplicação. Então, dois aspectos muito importantes na formulação dos defensivos é a questão da estabilidade, né, que ele precisa estar estável em todo o processo, e da solubilidade, que é o que vai permitir, então, o melhor manejo desse produto no momento de aplicar ele na lavoura. Então, existe uma nomenclatura específica para cada tipo de formulação de defensivo, tá? Então, existem várias formas, né, de apresentação dos produtos e modos de preparo. Então, são termos, né, bem conhecidos no mercado agro, que definem, né, o tipo, a forma de apresentação. Então, existem o pó seco e os grânulos, que são formulações prontas para uso, para aplicação sólida. Então, eles são aplicados na forma sólida, na lavoura, né? Existe o pó molhável e o pó solúvel, que são formulações sólidas, mas que serão diluídas em água para posterior aplicação via líquida. O concentrado emulsionável, a solução aquosa concentrada e a suspensão concentrada são formulações líquidas que são destinadas, então, à diluição em água, né? Elas já são líquidas, mas elas ainda vão sofrer uma diluição para serem aplicadas. A formulação ultra baixo volume é líquida, pronta para uso. Os grânulos dispersíveis em água, então, são granuladas que serão diluídas em água para aplicação. E existem também outras formas, né, de apresentação, em forma de comprimido, tablete, pastilha, pasta, fibras plásticas, né, entre outras. Então, essas são as principais, né, e as mais usuais. Bom, então, dependendo do tipo de formulação, né, da forma de apresentação do produto e de como esse produto vai ser preparado para ser aplicado na planta, então se faz necessário o uso de diferentes adjuvantes, né? Além da parte biológica, né, do defensivo, existem os adjuvantes, né? Que são responsáveis por uma distribuição mais homogênea do produto no alvo. Então, o adjuvante é a substância que é adicionada à formulação do defensivo ou do fertilizante também, né? Para aumentar a eficiência desses compostos ativos ou facilitar a aplicação deles por meio dessa modificação, né? Porque eles vão modificar as características da cauda.
Então, quando os adjuvantes são misturados nas caldas, eles otimizam o uso das substâncias ativas, porque eles fornecem características específicas, né, como facilidade de umectação, boa solubilidade, dispersão rápida, né, para facilitar aí o manuseio, uma boa homogeneidade do produto, uma estabilidade também melhor e não formação, né, com isso, com a questão da estabilidade, a não formação de grumos ou de sedimentos ou de separação de fases. Então, isso vai fazer com que os adjuvantes estejam numa lista de produtos que geram economia, né, para o agricultor. Eles são essenciais na aplicação de defensivos e fertilizantes para um bom rendimento desses produtos, né, e uma economia. Então, porque o custo gerado pelas perdas por uma má aplicação dos insumos é muito maior do que agregar esses adjuvantes na formulação. Então, eles são realmente fundamentais. Bom, então, nesse contexto, né, a gente tem, então, vários tipos, né, de adjuvantes, dentre eles os molhantes, ou também chamados umectantes, que são produtos bem importantes aí na formulação. A gente tem, então, no portfólio da aditiva, produtos da fabricante Bozeto, que é a nossa parceira. Então, esses molhantes, eles vão reduzir a tensão superficial do preparado aquoso, eles vão melhorar o grau de espalhamento desse defensivo, né, desse produto, dessa calda sobre a planta, né, uma melhor cobertura da superfície, né, eles vão se espalhar melhor, e uma melhor penetração dos ativos na planta. Então, são materiais que têm baixa formação de espuma também durante a aplicação, que a espuma é algo indesejável, né? Então, aqui a gente tem os produtos MT-704, que é uma química de diisopropil-naftaleno sulfonato de sódio. É um produto em pó, com 82% de concentração, 3% de água e 15% de sulfato. A forma líquida tem 34% de concentração e 5,5% de sulfato. Ele pode ser aplicado, então, em formulações de pó molhável e grânulos dispersíveis em água. O MT-804, da linha Oparil, da Bozeto, ele é um diisobutil-naftaleno sulfonato de sódio. Ele é um produto em pó, com 84% de concentração, 4% de água e 12% de sulfato. E vai, então, para formulações de pó molhável, grânulos dispersíveis em água e suspensão concentrada. Outra categoria importantíssima também são os dispersantes, tá? Da mesma forma, nós temos, então, as especialidades Bozeto nessa categoria. Esses dispersantes, eles são usados para melhorar, né, a dispersão dos produtos, a separação das partículas, né, e previnem a sedimentação, então, e a aglomeração dessas partículas, mantendo essa formulação estável e melhorando o rendimento da aplicação dos produtos na planta. Eles têm baixo teor de sulfato, esses produtos, e vão para formulações de pó molhável, grânulos dispersíveis em água e suspensão concentrada. A gente tem, então, o Oparil DT-170, que é um naftaleno sulfonato de sódio condensado. Ele tem em pó 89% de concentração, 8% de água e 3% de sulfato. E a forma líquida tem 42% de concentração e 2% de sulfato. O Oparil DT-190L, ele é um naftaleno sulfonato de amônio condensado. Na forma líquida, 41% de concentração e 9% de sulfato, e o Oparil DT-505, ele é um alquil-naftaleno sulfonato de sódio condensado em pó, com 85% de concentração, 5% de água e 10% de sulfato. Bem, então, a gente também tem na linha, tá, vários tensoativos, né? Realmente o portfólio é bem grande, né? Com várias químicas, né? Várias opções aí para formulações. Então, dentre elas, né? A gente vai citar aqui as mais importantes, mais usuais no mercado, que são o lauril sulfato de sódio,
que é um molhante, né, um umectante em pó, com 90% de concentração. Tem o óleo de mamona etoxilado 40O também, que é um produto bem conhecido no mercado, né? Emulsionante e penetrante. Ele é um líquido e tem 100% de concentração. O dodecilbenzeno sulfonato de sódio, molhante em pasta, com 50%. Alquilpoliglucosídeo também é uma química de tensoativos que vem sendo bastante usada, né? Eles são produtos com origem vegetal, então também tem essa questão de serem produtos sustentáveis, né? Molhante, com função de molhante, dispersante e compatibilizante. Então, melhora a compatibilidade dos itens, né, dos componentes dentro da formulação. Líquido a 70% de concentração. A Aditiva tem, então, na linha também vários produtos dentro dessa química, né, de álcoois graxos etoxilados, com diferentes cadeias carbônicas, né, diferentes graus de etoxilação, que também com essa função de emulsionantes, né, e molhantes. O emulsionante, ele vai ser aquele que torna o preparado, né, essa calda, miscível em água. Por vezes, alguns componentes da formulação não têm uma miscibilidade tão boa, então o emulsionante vai ajudar a tornar esse material mais miscível. E são também uma categoria de produtos, uma química, né, isenta de nonilfenol. O nonilfenol é uma química, é uma substância restrita em algumas situações, então, muitas vezes, se necessita de produtos isentos e a gente tem essas opções dentro do grupo de álcoois graxos. A gente tem também os copolímeros de bloco, o APO, que são molhantes de baixa espuma, então eles não formam espuma, né? Apesar de serem tensoativos, eles têm uma química que não forma tanta espuma, né? São líquidos, 100% de concentração, e monolaurato e monooleato de sorbitan, 20O, também são químicas bastante usuais, né? São emulsionantes e molhantes líquidos. Outra categoria importante, que eu já mencionei, né, de certa forma, mas aqui a gente tem as especialidades da Solenis, que também é uma parceira da Aditiva, né, para fornecimento de produtos para esse mercado. Então, os anti-espumantes, eles vão evitar a formação de espuma nas caldas de pulverização e vão permitir o uso de todo o volume do tanque de armazenamento da calda, né? Então, muitas vezes com agitação, né, o produto precisa estar em constante agitação dentro do tanque, e aí acaba, né, tendo derramamento, perda, contaminação. Então, em função da geração de espuma, né? Então, o anti-espumante vai evitar essas perdas. Aqui a gente tem, então, da Solenis, o Advantage CS 6165, que é um anti-espumante à base de silicone, com 20% de silicone. O anti-espumin WC 5415, que é um anti-espumante de origem vegetal. E o Afranil MG, que é uma emulsão aquosa de derivados alifáticos de álcool, tá? Ele é um produto que é isento de silicone, com 28% de NV. Temos também os espessantes e estabilizantes, que são bem importantes na formulação dos defensivos ou dos fertilizantes, né? São substâncias usadas em suspensões concentradas para ajustar a viscosidade e manter a estabilidade das formulações. Então, eles vão evitar a separação de fase, sedimentação, né? Essa falta de homogeneidade dentro da formulação. Então, a gente tem aqui a goma xantana, que é um polissacarídeo, que é um agente concentrado, que é usado para controlar a viscosidade da formulação. A goma guar, também um polissacarídeo, né? Além de ser para controle de viscosidade, ela também é um agente antideriva, né? Porque ela vai controlar o tamanho das gotas formadas na aplicação. A deriva é quando
o caminho, né, a trajetória da gota do defensivo, ela sofre um desvio no momento da pulverização. Pode ser pela ação do vento ou por escorrimento do produto na planta. E aí faz com que o produto não atinja o alvo desejado, né? Então, a deriva a gente quer evitar, né, que aconteça isso, para ter uma melhor aplicação do produto na planta. Nesse caso, uma cauda mais espessa ou contendo tensoativos, né, vai acabar gerando gotas maiores na pulverização, e aí vai evitar a deriva. Então, por isso a gente usa esses espessantes, né, ou ajustadores aí de viscosidade. E o sorbitol, que é um poliálcool, que é um agente umectante e estabilizante. Também é bastante usado e conhecido no mercado agro. Temos os complexantes, que é outro grupo bastante importante, né? Que são quelantes, ou a gente chama, né, complexantes ou quelantes, usados para corrigir a dureza da água. Então, a água dura, ela pode interagir com os componentes da formulação, reduzindo a eficácia, né? Ela pode também formar sedimentos precipitados ou aglomerados, né, na cauda, que vão acabar reduzindo a penetração dos produtos ativos e a eficácia deles, né? Ou até mesmo causando entupimento dos equipamentos de aplicação. Então, a gente quer evitar a formação de aglomerados, de sedimentos. Então, para isso, a gente acaba usando complexantes para retirar esses componentes, esses elementos que deixam a água dura. Então, para isso, a gente usa o EDTA ácido, ou o tetrassódico, ou o disódico, né? Tem também outras químicas, o DTPA e o MGDA, que é prontamente biodegradável. Então, o MGDA seria a opção mais sustentável aí, tá? A gente tem também os neutralizantes, que são os aditivos que são usados para neutralizar, né, os princípios ativos em formulações agroquímicas, né? Muitas vezes a gente tem aí substâncias com caráter ácido dentro das formulações que precisam ser neutralizadas. Então, para isso, a gente usa aí os produtos com base amínica, né? Que são a monoeta, a dieta, a etilenodiamina, dietileno-triamina e trietileno-tetramina. Bom, outro produto interessante também é o polímero acrílico, né? Ele é o polímero acrílico estirenado 50%. Ele é um material que é usado para recobrimento de sementes. Então, o recobrimento de sementes é um tratamento que vai depositar uma camada de polímero, né, sobre a superfície da semente. Então, vai ser feita uma formulação, né, contendo esse polímero, que vai ser o que vai fazer a aderência sobre a superfície da semente, né? Mas também a formulação vai conter nutrientes, defensivos, né, materiais hidrofóbicos para evitar o contato da água diretamente com a semente, num momento em que ela não tenha que ter o contato com a água, e corantes também para selecionar e diferenciar sementes. Então, dessa forma, com esse tipo de formulação e com essa tecnologia, né, de recobrimento de semente, a semente fica protegida contra a ação de agentes patógenos que vão ser prejudiciais para a semente numa fase entre a semeadura até a germinação. Então, no momento em que a semente precisa estar protegida, né, a gente faz esse tipo de tratamento. Então, essa tecnologia, ela acaba trazendo maior eficiência e produtividade para o processo, porque ela permite a aplicação, uma aplicação mais precisa, né, desses elementos sobre a semente. Ela evita desperdício, né, de insumo, uma melhor aderência, né, e permanência dos insumos nas sementes e melhora as condições de operação também, com menor exposição dos operadores aos insumos. Então, é uma tecnologia que complementa, né, o uso dos defensivos na planta
e também permite a proteção da própria semente, né? Antes mesmo de ela ser utilizada na plantação. Bom, então saindo agora dos defensivos, né, e entrando na parte de fertilizantes, a gente tem, então, esses produtos que são os compostos químicos que podem ser aplicados diretamente no solo ou nas plantas, né, para auxiliar a reposição de nutrientes e vão auxiliar no desenvolvimento dos vegetais, né, aumentando a produtividade. Então, é uma ajuda, né, que a gente vai dar para a natureza, repondo, né, os nutrientes que a planta precisa no solo ou diretamente a aplicação sobre a planta. Então, os macronutrientes que a planta precisa para se desenvolver, os mais importantes aí são o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. E os micronutrientes também, que são o boro, cloro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Então, esses produtos, eles vão ser necessários para o desenvolvimento, esses elementos, né, vão ser necessários para o desenvolvimento da planta. Quando alguns fertilizantes são dissolvidos na cauda, que vai ser aplicada na planta, às vezes ocorrem reações químicas, né? Que vão acabar mudando a estrutura dos nutrientes e tornar esses nutrientes indisponíveis para a absorção da planta. Então, um exemplo, né, que acontece é o fósforo e o zinco, que quando eles são adicionados à solução, eles se transformam em fosfato de zinco, que é um composto que não é aproveitado pela planta. Então, nem sempre a planta consegue fazer a absorção, né, dos fertilizantes na forma original. Então, para resolver esse problema, existe uma solução muito boa, que são os quelatos, né? Que são substâncias neutras que vão impedir essas reações que são indesejadas, né? E vão permitir que os nutrientes sejam absorvidos com sucesso pela planta. Então, os quelatos, eles são usados com o objetivo de aumentar a eficácia dos fertilizantes através da melhor absorção e aproveitamento pelas plantas, protegendo os nutrientes contra reações químicas que ocorrem na cauda, ou na água de pulverização, nas folhas, nos ramos das plantas e no solo. Então, para evitar essas reações que acabam fazendo com que os nutrientes não sejam tão bem absorvidos, a gente usa os quelatos, tá? Eles acabam otimizando o trabalho no campo por meio de aplicações simultâneas de fertilizantes defensivos, porque eles podem ser usados junto com os defensivos, né? Visto que eles possuem total compatibilidade com a maioria dos produtos agrícolas. Então, é uma solução muito interessante para essa questão de melhorar a absorção dos nutrientes pela planta. A gente tem, então, nessa categoria, a linha Librel, que é uma linha de especialidade da BASF, né, que a Aditiva trabalha, tem no portfólio. Então, uma linha completa de fertilizantes quelatizados com EDTA, que é o complexante, né, na forma de microgrânulos, que são facilmente solúveis em água, né. Então, a aplicação desses produtos, vai em formulações de fertilizantes foliares e também fertirrigação, que é o fertilizante que vai no solo, né? Vai para solos aráveis, para sistemas hidropônicos também, para horticultura, para pomares e para plantas ornamentais. Então, qualquer cultivo pode utilizar esse tipo de quelato, que são os nutrientes, né, que a planta precisa absorver com maior facilidade. Então, eles vão promover aumento da produção, equilíbrio nutricional da planta e do solo, vão ter uma boa eficiência numa faixa ampla de pH, alta compatibilidade e estabilidade nas soluções nutritivas.
Então, eles são quelatos de EDTA que contêm esses diferentes nutrientes, né? Como ferro, cálcio, cobalto, cobre, magnésio, manganês, zinco, boro e molibdênio. Então, são os macro e micronutrientes que a planta precisa para se desenvolver da melhor forma, né? E com o maior rendimento possível. Bom, em termos de soluções que a gente tinha para apresentar para vocês, é isso, tá? A gente pode, então, ver aqui a questão das perguntas, para já nos encaminharmos aí para o final. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui no chat ou no... Tá, a gente tem aqui uma pergunta se esses produtos que a gente está apresentando são... se tem estoque, tá. Sim, tá, a aditiva, ela conta, né, com 3 centros de distribuição, um em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, um em Itajaí, Santa Catarina, e um em Guarulhos, para justamente atender todo o território nacional, né, com a distribuição de produtos, e sim, então a gente mantém estoques conforme demanda, né, então a aditiva faz a distribuição desses produtos e outros também, tá, gente? Aqui a gente acabou selecionando alguns que são os mais importantes, mas o portfólio é bem amplo, então qualquer necessidade vocês podem entrar em contato conosco, que a gente vai ter certamente aí a solução para cada situação. Vamos ver aqui. O que mais que temos? Se a gente pode fornecer a amostra para teste. Sim, a nossa área técnica dá o suporte, tá? Técnico necessário aí, né? E também fornece amostras, né? Conforme a necessidade para teste. Sim, é possível solicitar amostra, só entrar em contato conosco que a gente faz aí uma conversa técnica, entende a demanda, entende a necessidade e pode fornecer, sim, amostras. Vocês trabalham com mais alguma matéria-prima antideriva? Sim, a gente tem um portfólio bem grande, tá, de tensoativos que acabam fazendo essa função, né, de antideriva ou de ajuste de viscosidade. A gente precisa realmente conversar, né, com, com vocês e aí entender a necessidade, a química que está se buscando, né, para daí identificar dentro do portfólio e poder indicar. Certo, gente? Acho que era isso, né? Se caso surgir alguma outra dúvida, vocês podem contatar a gente aí pelo e-mail, tá? E agradeço, então, a participação, né, e de todos, e fico à disposição e até os nossos próximos eventos aí, nos sigam nas redes sociais aí para ficarem atentos aos próximos eventos. A gente também envia por e-mail, né, as notificações dos nossos eventos, então, até lá. Obrigada.